eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra do Senhor diz que todos nós nos separamos de Deus em Adão. E a Bíblia diz que todos mortos espiritualmente, sem a vida de Deus, sem a vida eterna, mortos espiritualmente. E a Bíblia diz que a prova disso é porque nós andávamos, a Bíblia fala de um passado, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, sendo influenciados por Satanás, filhos da ira, filhos da desobediência. É o texto mais claro para revelar a nossa miséria. Porque sem a vida dele, então, vivendo sob a influência de Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, totalmente fora do padrão estabelecido por Deus, que Deus planejou para nós. Aí a Bíblia diz que ele vem e nos concede essa honra e glória de ser estabelecida a paz em Cristo Jesus, através do nosso mediador. E quando essa palavra chega para nós e nós cremos, a Bíblia diz que nós somos vivificados de novo. E esse texto está aqui, todas as palavras têm uma causa. Porque fora da presença de Deus, o que o homem fez? Criou vários deuses para si. Porque o verdadeiro Deus para ele é ele. Então ele tem que fazer aquilo que agrada a ele. Agrada a ele, agrada a carne. Então é muito fácil criar um Deus que satisfaça o seu desejo. Foi isso que fizeram. E nós temos os ídolos, que é muito fácil chutar os ídolos, né? Mas Jesus veio chutar o meu eu. Amém? Chutar o ídolo e malhar quem se dobra a um ídolo de pedra, de madeira. Não é difícil. Mas agora, Jesus veio aniquilar com Deus do meu eu, que me governa. A minha carne me governando, veio ser aniquilada também por ele. Amém? Então, a vida eterna é esta. Olha o que é a vida eterna. Que conheçam, por quê? No mundo, o que o mundo nos oferece, para onde nós nos inclinarmos, estamos servindo a alguém, ou do pecado para a morte, ou para a justiça, para a vida eterna. Então a gente vai sempre se inclinar para um Deus que o mundo cria, ou para o Deus verdadeiro. Amém? E a Bíblia diz, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro. Aqui está sendo falado que por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, porque a Bíblia diz que por Ele, para Ele são todas as coisas. Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas, Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus também recebeu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobrasse diante de Jesus. Então, o poder de Deus é o mesmo poder de Jesus. Então, é crer nesse verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? E porque através disso, conhecer por experiência, experimentar essa comunhão. Amém? Porque a Bíblia diz que Ele nos libertou, o Evangelho do Deus verdadeiro me liberta dos falsos ídolos. Para quê? Me tira da idolatria para servir ao Deus vivo. Amém? Ao Deus vivo, porque os outros não são.
E os ministros do Evangelho, vários também, nos últimos dias, eles iam estar aí para quê? Oferecer um Deus falso, que permite tudo, que só está preocupado em satisfazer os desejos temporais e passageiros. Então, esse Deus que iria ser apresentado ia encher o local, iam querer esse. Amém? Mas só que a Bíblia diz que não pode fazer isso. E é sempre com o único propósito de satisfazer o meu desejo. Então, nosso dia a dia, foi falado de manhã que está sempre junto, a mensagem ela não se separa, está muito junta, é muito maravilhoso, é perfeito. Para onde eu me inclino, o que eu estou fazendo? Agrada a Deus, eu estou servindo a Deus, agradando a Ele ou agradando a mim? Vai ser revelado a que Deus que eu sirvo. Na internet. Se eu estou preso na internet, nas coisas, naqueles falatórios da internet, se eu estou preso ali, a Bíblia diz que aquilo ali é do maligno. Porque é do mundo influenciado pelo maligno. Então, o Deus desse século está bem ali, está com a pata dele ali, está com a influência dele ali. Se eu estou escravizado ali, não estou servindo ao Deus verdadeiro. Eu estou sendo influenciado pelo Deus falso, porque eu não estou preso ali para agradar a Deus, para agradar a mim. Só que quando esse Deus verdadeiro e esse mediador entra em cena, ele liberta de tudo. A Bíblia diz que ele liberta de tudo. Amém? Então, tem os ídolos que são objetos e tem os ídolos espirituais que, influenciando, eu vou satisfazendo o meu desejo e penso que estou agradando a Deus, mas estou agradando um Deus falso. O verdadeiro não. E a Bíblia diz que para me livrar de todo o engano, amém? Então, eu não vou conseguir moldar esse Deus verdadeiro ao meu gosto. Ele é perfeito. Amém? Então, em nome de Jesus, todas as coisas desse mundo têm a influência do maligno ali. E eu não posso seguir isso. Eu não posso ser dominado. Porque nós lemos aqui nesse texto o Salvador falando: Pai, eu não sou do mundo, como eles também não são. Ele afirmou que eu não sou. O libertador falou: eles não são mais. Eles não são, eu tirei eles de lá. Amém? Me tirou. Eu tirei eles do império das trevas. Os transportei para o reino da luz. Olha o que ele fez. Olha o que esse Salvador faz. Ele me tira do inferno, do mundo influenciado por Satanás, e me coloca no reino de glória. Totalmente liberto. Amém? Sem nenhum ídolo desse mundo governando. Ninguém. Por quê? E está ali, a gente aprende ali onde tem influência maligna. Você segue fulano, segue, toca, para seguir, não é isso? E Jesus mostra o amor dele aqui nesse livro. Toma, me segue, toma posse, me segue com a vida. Amém? Porque esse Senhor maravilhoso, no versículo 2, no 17, ele diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Para quê? Poder sobre toda a carne, amém, irmão? Jesus tem poder sobre tudo. Ele tem poder sobre tudo. Toda a carne, sobre todos os seres humanos. Ele venceu a natureza, ele venceu a morte,
ele venceu as tentações, ele é um grande vencedor. Amém? Glória a Deus. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para quê? Para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Ou o propósito, o que esse Salvador faz? Dá a vida eterna. E no capítulo 3 de João, glórias ao Senhor Jesus, a partir do 3:31 diz assim, ó, aquele que vem de cima, amém? Aquele que vem de cima é o Senhor. Aquele que vem de cima morreu e ressuscitou. Aquele que vem de cima falou para o mar, quieta-te. Amém? Aquele que vem de cima disse para Lázaro, sai para fora. É ele, que a Bíblia diz que nele, por ele, são todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas, e a Bíblia diz que todas as coisas subsistem por causa dele. Amém? Glória a Deus. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Então não dá, né, para colocar ninguém da terra perto dele, né? Não dá, né? Trazer ninguém para perto dele, para dividir a glória que pertence a ele. Eu não posso pegar o que o diabo influencia e ficar adorando igual esse Senhor. Eu não posso deixar nada me dominar mais do que esse Senhor. Então, a Bíblia está me ensinando, nessa noite, em nome de Jesus, como todos os cultos, mas eu acredito que está acontecendo algo a mais. Pelo menos na minha vida está. Pelo menos na minha vida está. O Senhor está te chamando para a vida espiritual, para outra vida, para largar a mundana. Está chamando para se infiltrar no reino celestial. Está chamando para isso. Não é ficar vivendo o evangelho que me satisfaz. É viver o evangelho que ele revelou. Não o que me agrada. Fazendo um montão de coisa que eu me sinto bem, como se estivesse agradando a ele. Não. O que agrada a ele tem que ser tudo de acordo com essa palavra. É um engano do pecado. Está repreendido. Aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse quem aceitou, amém, irmão? Quem aceitou Jesus, abraçando ele com toda a força e se rendendo a ele, por tudo que é revelado dele. Amém? Porque aquele que aceitou o seu testemunho, que Deus falou de Jesus e apresentou sobre ele, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Amém? Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois não, por que isso? Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Amém? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Só uma rendição completa ao Senhor Jesus, esse único mediador, acreditando plenamente no único Deus verdadeiro, que eu consigo me livrar da ira vindoura, que eu consigo desfrutar da vida eterna. Não tem como negociar isso com Deus. Tentar que seja assim, mas diferente disso aqui. Não. Ele faz uma libertação total. Jesus voltando-se para aqueles que creram nele, disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como
como os judeus falaram, muitos não falam como os judeus falaram, mas vivem o que os judeus falaram. Nós nunca fomos escravos de ninguém, como é que o Senhor fala, conhecereis a verdade vos libertará, como se nós fôssemos escravos, pessoas sujas, pessoas que precisam ser libertas. Como pode o Senhor falar isso com a gente? Nós nunca fomos escravos de ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu sempre fui uma pessoa boa. Jesus, não, eu estou falando do pecado. Se vocês praticam o pecado, vocês é servo do pecado, precisa de libertação. O filho, o servo, não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre na casa. Se o filho vos libertar, vocês vão ficar na casa com o filho. Amém? O servo não fica não, porque fica o filho. E o Espírito Santo testifica se eu sou filho. Amém? Quando há uma rendição total a esse Senhor, nós temos que nos livrarmos dos ídolos mudos. E o diabo engana, apresenta um Deus que não é esse daqui da Bíblia, aí eu aceito. Apresenta várias coisas, ainda mais nesse diabo aí. O diabo, a internet tem a pata do capeta, o diabo está infiltrado poderosamente aí. Mas eu até hoje estou com essa palavra, isso está no meu coração. Se tem domínio para chegar ali e procurar só o que precisa, agora se tu fica ali prazeroso, se satisfazendo com aquela imundícia ali, tu está mal. Está mal. Amém, irmão? Porque o diabo quer que a gente perca tempo com coisas inúteis, que não traz vida, não edifica. A pergunta que eu me faço é, edifica a tua vida espiritual? Não influencia em nada. Ué, então, tu está com algum problema. Se tu não está se edificando espiritualmente, tu está se matando cada vez mais. Porque não tem que ficar na zona neutra. Ou tu cresce ou tu desce mais. Porque a Bíblia diz, se tudo estiver funcionando como a Bíblia diz, o corpo cresce. Mas se não for, cai mais ainda. Fica mais fraco. E a Bíblia diz que nós não estamos mais na carne, para andar segundo a carne. Nós somos agora guiados e influenciados pelo Santo Espírito. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se eu estou inclinado para o que o mundo ama, eu não estou bem. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque não tem nada a ver com Deus, o mundo e as coisas que há no mundo. É do homem, a criação do homem para enganar até os ministros que dizem ser da justiça, é ministro do diabo, se transfiguram de ministro da luz, ministro da justiça. A gente não pode cair mais nisso. O Deus deles é o ventre deles mesmo. Então eu não posso viver, eu tenho que perceber se o que eu tenho vivido eu estou me agradando a Ele. Eu tenho que estar fazendo essa pergunta. As minhas ações, o tempo que eu perco numa situação é para a glória dEle ou para a satisfação da minha carne? Porque se é para me satisfazer, o meu Deus ainda sou eu. Porque a Bíblia, toda essa verdade revelada, tem um único propósito: agradar a Ele em tudo. E quando eu faço isso, eu estou revelando que Ele me libertou de todos os outros deuses e verdadeiramente eu estou servindo ao Deus vivo. Amém? Que é essa palavra maravilhosa que chegou até nós. E ninguém nesse mundo... Porque aquilo tudo que vem, as mensagens que chegam para nós, vem de cima ou vem de baixo? Eu quero as palavras daquele que veio de cima e que é sobre todos. Amém? Queremos ou não? 2 Coríntios, capítulo 11. Glórias ao Senhor Jesus. Olha o que diz, 11, 15. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem. No 14 diz assim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
Amém? Quem faz isso? Satanás. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. A ira de Deus permanece sobre eles. E a gente não pode estar tomando atitude no engano, pensando que estamos agradando a Deus, mas estamos fazendo a nossa vontade contrária. Se eu estou fazendo a minha vontade, isso é contrário à vontade do Deus vivo. E a vida eterna não está sendo revelada na minha vida, porque a vida eterna é esta, que conheço a Ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Estou servindo ao Deus verdadeiro vivo, por causa do mediador santo, amado e querido, Jesus Cristo. Não vou seguir mais a ninguém. E desceu o Espírito para eu revelar que eu sou servo do Deus vivo, que eu sou servo desse mediador. O Espírito Santo, a obra do Espírito é aplicar a vida eterna em nós, concedida por Deus em Cristo Jesus. E a vida eterna é essa. Quando eu estou servindo desse jeito, está sendo revelado que eu estou com a vida que Ele deu. Amém? Então, eles, os falsos, só pensam nos seus interesses. Interesses é sentimento, é o que me agrada, nós falamos aqui. É o que me agrada. Se eu estou fazendo a vontade, eu estou agradando a Deus ou a mim. E dá para descobrir isso, porque quando agrada a Deus, eu sou edificado espiritualmente. Quando eu estou agradando a Deus, eu sou edificado espiritualmente, isso vai sendo revelado. E a Bíblia diz que na obediência à verdade, eu vou sendo santificado. A vida dele vai aparecendo mais em mim. Amém? Não pense que já era não, irmão. Já tem uns aqui que pensam que não tem mais jeito, não vai sair disso. O olhar condena. Mas isso não é verdade, não. A gente teve um momento da oração, eu vejo, no momento da oração, eu sei que Deus está ganhando a minha vida. Eu sei que eu tenho Jesus. E eu sei que Ele está aqui, porque eu só sei falar dEle. Ele pode fazer a obra, irmão. Tem pessoas que nem na hora da oração não ora. Se tu não ora e tu não está nem aí para o momento da oração, é porque tu não acredita nesse Deus, não. Mas a Bíblia diz que Ele está aqui. E a Bíblia diz que Ele é poderoso, irmão. Eu posso clamar a Ele aqui, me render para mostrar minha miséria a Ele transforma. Porque eu era um miserável também. É verdade isso. Na hora da oração, tem irmão aqui que está se lixando para esse momento. Quando eu estou diante hoje de qualquer uma pessoa, de qualquer problema, eu não estou olhando mais para quem está na minha frente. Eu não estou olhando mais para o problema que pode ser gerado. O negócio é saber, e eu sei quem está dentro de mim. E quando você tem isso, não importa quem está na tua frente, pode ser Nabucodonosor, pode ser o rei Herodes, importa quem está dentro, e tem que ser feita a vontade dele, não importa. E quando tu está com ele, tu está com a glória dele dentro, tu está com o poder dele, tu está com aquele que manda, fala assim, tenho o poder para dar minha vida e tomar de volta. Então quem tem poder para dar a vida e tomar de volta, tem o mesmo poder para dar uma nova vida a qualquer um que crê. Ele pode me livrar de todas as influências de Satanás que está aprisionando os seres humanos.
trazendo um montão de deuses. Os deuses desse mundo são a quantidade de especialistas que estão jogando na nossa cara para a gente seguir os especialistas. Agora eu conheci o verdadeiro especialista para me governar, para mim não me deixar por nenhum especialista influenciados pelo inferno, tudo com equilíbrio, porque a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é temperança. Temperança é domínio próprio. Domínio próprio é não me render de forma extremada a nada, sob o controle desse Senhor aqui, que é sobre todos. É a vida espiritual. Isso é vida espiritual. Todas as coisas me são lícitas, mas eu tenho o Espírito Santo. Não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo que não edifica a minha vida espiritual, eu deixo que é laço, eu deixo que é embaraço, seja lá o que for. E isso tu entrou na vida espiritual. Nisso você acreditou. E tu serve ao único Deus verdadeiro e o único mediador, Jesus Cristo. Mas Deus nenhum desse mundo. É tudo espiritual. O homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Mas o homem natural não entende muito. Não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. 2 Pedro, capítulo 2, no 12, versículo 12, capítulo 2, versículo 12, diz assim, olha só, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens, esses homens, têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Versículo 14, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. O Senhor é espetacular, né? Seguindo o coração duro dele, Deus faz a mula virar e falar, o jumento virar e falar com ele. Espetacular. Amém? Glória a Deus. O mudo jumento, falando com a voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Isso é muito triste. É esse, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo e as coisas que há no mundo não é do Pai, é do mundo. O amor do Pai não está aí. E quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Então a salvação não está. Então o mundo não pode me governar mais, porque se o mundo, alguma coisa do mundo me governar, o amor do Pai não está aqui, porque onde o amor do Pai está, liberta de tudo. Liberta de tudo. Amém? O mundo e as coisas que há no mundo passa, mas aquele que são servos do Altíssimo e faz a vontade dele, permanece para sempre. Amém? O que o mundo ama, a Bíblia diz que o que é elevado ao mundo é a abominação para o Senhor. Então, se eu estou em uma prática que o mundo ama e pratica, e eu, cristão, imito isso, eu ainda estou no mundo. Porque tudo que o mundo ama,
o cristão que recebeu a vida eterna do único Deus verdadeiro, não ama mais. Amém? Não se agrada mais naquilo que se agradava antes. Pelo contrário, foge daquilo que se agradava. Então eu estou fazendo a minha vontade ou a do Senhor. Quando é do Senhor, servo da justiça. Se eu estou fazendo a minha vontade, servo do pecado. Existe um outro ídolo na minha alma, que não é o Deus verdadeiro e esse mediador maravilhoso, que dá a vida eterna, dá uma libertação completa. Por isso que é muito fácil para os falsos falar para denominar. Preste atenção à gravidade disso. Quando eu leio esses versículos, entendo eles, escuto um líder espiritual falar para a igreja que ninguém é perfeito e aí somos pecadores, acabou de Satanás falar. Não foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala: graça e paz aos santos que estão em Coríntios. Olha que honra Ele nos concedeu de nós sermos chamados de seus filhos, filhinhos, amados, pecadores. Então, mas quando eu falo que nós somos pecadores, eu posso continuar pecando, me servindo e servindo a Ele. Mas a Bíblia diz que não tem como agradar a dois senhores. Ou desprezará um, vai desprezar um e vai amar o outro. Se eu estou com o coração dividido, eu não estou com esse Deus verdadeiro no meu coração. Porque quando Ele entra, a Bíblia diz, Ele é sobre todos. E Ele me governa agora e governa a igreja dEle. E quem estão sob esse governo, a ira, esse Senhor nos livra da ira vindoura. Só Ele pode nos livrar da ira vindoura. Só Ele me livra do pecado. Só Ele me livra de todos os ídolos desse mundo. E Ele faz isso agora e eu vivo isso e tem uma ira vindoura que está para chegar, que a Bíblia diz que nele eu me livro da ira vindoura. Que essa vida governe nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. O que eu estou fazendo me agrada ou está agradando a Ele? No dia a dia. Eu estou me agradando ou agradando a Ele? Se for agradando a Ele, está sendo revelado que Ele é o meu Senhor verdadeiro. Mas se é para me agradar, ainda está sendo revelado que o meu Deus sou eu. Repreende isso em nome de Jesus, porque senão eu vou querer ser esses que vão querer ser salvos e entrar pelas obras. A Bíblia diz que ninguém vai ser salvo, nem justificado pelas obras. Vai servir a Ele por amor e gratidão e nada por mérito. Vai só agradar a Ele. Esses vão entrar. Não vai ter em suas mentes de jeito nenhum, eu fiz. Porque levou depois da nova vida, levou a nova vida, fazendo tudo para a honra e glória dEle, por amor e gratidão. Esse jamais tem esse sentimento que eu fiz. Porque quando for entrar, vai ser estampado no seu homem interior, e está sendo aqui que quem está fazendo tudo é Ele. Que seja assim para a honra e glória dEle, porque a Ele glória, pois a Ele eternamente. Amém? Vamos colocar de pé.